Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o significado espiritual da cruz de Cristo e o impacto que ela causa em nossas vidas. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 18, que vem nos dizer o seguinte: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? O propósito da cruz de Cristo. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, a crucificação era um horrível método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte a algumas pessoas. Somente os piores criminosos eram condenados à cruz. Os próprios romanos, um povo implacável, aboliram a crucificação por considerarem que esta era uma prática cruel. Jesus, que não tinha nenhum pecado, nem culpa, foi pregado na cruz pelos pecados da humanidade. Pela sua morte na cruz, todos aqueles que creem nele hoje podem ter a vida eterna. Irmãos, a cruz é o símbolo mais conhecido do cristianismo, mas o seu significado vai muito além de um simples objeto ou símbolo religioso. A cruz de Cristo representa o ponto central da fé cristã e revela o propósito redentor de Deus para a humanidade. Nesta mensagem, refletiremos sobre o propósito da cruz de Cristo, o seu significado espiritual e o impacto que ela tem em nossas vidas. Vejamos alguns destaques para a nossa reflexão. O primeiro, a cruz de Cristo como expressão do amor de Deus. Em João, capítulo 3, versículo 16, vem nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, vimos aqui que a cruz é a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Ao entregar o seu Filho, Jesus, para morrer por nossos pecados, Deus nos mostrou que está disposto a ir até as últimas consequências para restaurar o nosso relacionamento com Ele. O amor de Deus não é condicional ou baseado em méritos. A cruz revela que, mesmo sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é um amor sacrificial, é um amor que toma o lugar do outro, é um amor que se entrega em lugar do outro. Este é o grande amor de Deus. Segundo, a cruz como solução para o pecado. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, vem nos ensinar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, o pecado nos separa de Deus, mas a cruz é o meio pelo qual somos reconciliados. Na cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados e sofreu a punição que todos nós merecíamos. A cruz é o caminho para a redenção. Por meio dela somos justificados e livres da condenação eterna. Cristo pagou por nós o preço que jamais poderíamos pagar. Terceiro, a cruz como poder de Deus para a salvação. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, declara: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha, meus irmãos, para o mundo, a cruz pode parecer fraca e sem sentido, mas para os que creem, ela é o poder transformador de Deus. A cruz é o instrumento que Deus usou para vencer o poder do pecado e da morte. A ressurreição de Jesus após a cruz vem nos mostrar que a cruz não é o fim, mas o início de uma nova vida em Cristo. Assim como Jesus venceu a morte, nós também podemos experimentar a vitória em nossas vidas através do sacrifício dele. Quarto, a cruz como um chamado à vida de discípulo. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus nos diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo, meus irmãos, também nos chama a um compromisso de seguir Jesus diariamente. E isso significa renunciar ao egoísmo, aos desejos da carne e viver uma vida em conformidade com o exemplo de Jesus. Irmãos, tomar a nossa cruz é estar disposto a sacrificar a nossa vontade pela vontade de Deus. É viver de forma a refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes, palavras e ações. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, a cruz de Cristo tem um propósito profundo e eterno. Ela revela o amor de Deus. Ela resolve o problema do pecado. Ela manifesta o poder de Deus para a salvação. E ela nos convida a viver como discípulos de Jesus. Que possamos sempre lembrar que a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas também um sinal de vitória e redenção. Sabemos que Cristo morreu por nós, mas Ele também ressuscitou, trazendo-nos a esperança e a vida eterna. Meu irmão, meu amigo, você que nos acompanhou até aqui, se você ainda não experimentou o poder transformador da cruz, hoje é o dia de se render a esse grande amor. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e deixe que a obra da cruz transforme a sua vida para sempre. Faça isso, meu irmão. Faça isso, meu amigo. E que a mensagem da cruz nunca se perca em nós e que possamos viver
cada dia à luz desse propósito tão grandioso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.